Com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Então, glória a Deus. Dá 2, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá 3, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, né, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor aos Hebreus, amém? Capítulo 4. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu. A igreja adorando ao Senhor. Que se levanta, tão certo como eu te falo, não podes me ouvir. Deus está aqui. Deus colocou uma palavra em meu coração e que o Espírito Santo, né, irmãos, venha falar conosco esta noite, né? Que venhamos sentir a unção. A partir do versículo 3, Hebreus 4. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. 4. A igreja. Porque Deus disse assim, dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta de alguns entre ele, e quem aqueles que primeiro foram liberados, as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determinada outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se José houvesse dado repouso, não faria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou sobre nós, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém? Só até aí. Sente-se. Aleluia! Amém? Jesus pondo as mãos e batendo uma linda salva de palmas para Jesus.
eu estava meditando, né, irmãos, alguns dias nessa palavra, e eu vi algo assim, ao qual falou comigo, e nós vemos que a instrução do autor ao livro aos Hebreus, né, ele fala sobre um repouso, né, e ele, até no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, né, qual é a base do texto, né, e da narrativa do autor do livro? É falar sobre, né, a peregrinação do povo de Israel, ao qual saiu do Egito, e pela desobediência eles vieram a perecer no deserto, né, porque sabemos que Deus, ele tinha um projeto. E qual foi esse projeto arquitetado pelo Deus Todo-Poderoso? Era fazer com que o seu povo deixasse o Egito e era perecer no deserto? Lógico que não, né? Deus, ele já tinha um percurso para o seu povo, e o projeto desse Deus Todo-Poderoso, ao qual tirou o seu povo ali da terra do Egito, com mão forte, com braço estendido, era fazer com que aquele povo viesse cruzar o deserto, e não morrer no deserto, mas principalmente habitar a terra de Canaã. Louvado seja Deus! Então este era o projeto do Senhor. Então nós vemos que no capítulo 3, né, o autor, ele vem trazendo este relato. E no capítulo 4, né, onde nós começamos a ler, diz: porque nós, o que temos crido, entramos no repouso tal, como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, nós vemos aqui um trocadilho, porque o autor, ele fala tanto, né, da nação de Israel, e já começa a colocar que Deus fez as suas obras em 6 dias, e no 7º dia ele descansou da sua obra. Então nós vemos que o autor, ele faz essa junção, esta fundição, para trazer ao entendimento dos cristãos, porque o autor, nesses dias quais ele escreveu este livro, né, essas instruções, era nos tempos e nos dias da igreja, ao qual o Senhor já havia fundamentado. E o autor, ele toca neste assunto, ele traz a lembrança, a criação que o Deus Todo-Poderoso fez, e ele traz a lembrança, o percurso do povo quando saíra do Egito e cruzara o deserto. Aleluia! Glória! Deus é Deus! Glória! Então, nós sabemos que o autor, irmãos, ele fala sobre um certo descanso. E eu, meditando nesse descanso, eu vejo, irmãos, que o descanso aqui não é um descanso comum, né? Não é um descanso que podemos trazer para os nossos dias, né? Trabalhamos de segunda a sexta-feira, e no sábado e domingo, né, nós descansamos, né, o nosso corpo, porque acordamos cedo, né, durante a semana, fomos dormir tarde, né, estivemos arrolados em nossos afazeres. Isso traz cansaço, sim ou não? Traz cansaço. Então eu vejo que o assunto do autor não é, irmãos, um repouso do corpo, não é um repouso, louvado seja Deus, que podemos dizer que é um descanso do corpo físico. Vai além, irmãos, desse descanso físico. Eu entendo que quando o autor, ele traz o entendimento dos irmãos, que ainda resta um repouso para o povo de Deus.
traz a nós o entendimento das coisas espirituais. Porque, irmãos, nós vamos ser bem transparentes nesse entendimento. Por quê, irmãos? Porque o autor, ele toca na criação e fala que o Deus Todo-Poderoso, ele formou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Agora cai para nós: Deus cansou, irmãos? Quem acha que Deus ficou muito cansado? Quase não aguentando, com dor na coluna, dor nas pernas, nos braços, porque ele trabalhou. Não diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou? Então, dentro desse entendimento, nós sabemos que quando fala que Deus fez todas as coisas e descansou no 7º dia, não é o descanso que nós conhecemos, o descanso físico, mas é algo espiritual, porque Deus não cansa. Então, eu meditando nesta palavra, eu pude entender, irmãos, que existe um descanso para o povo de Deus. Não um descanso físico, mas um descanso ao qual Deus, Ele mesmo, louvado seja Deus, permitiu ser relatado que Ele descansou. Louvado seja Deus. E meditando nessa palavra, vamos lá abrir em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, a partir, vamos ler do 1, a partir do 31, amém? Se puder projetar aí para mim, agradeço. As folhas da minha Bíblia é tão fina, irmãos, que ela está enrolando. Verdadeiro pergaminho. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, amém, irmãos? Vamos lá, projetando. Glória a Deus, capítulo 1, versículo 31. Vou ler aqui, amém? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6. Capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o exército, seu exército foram acabados. Agora leia para mim, por favor, enquanto eu bebo água. 2. E havendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou? E abençoou Deus no dia 7 e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, irmãos, vamos lá. Vamos desenrolar esse mistério. Aqui no versículo 31 do capítulo 1, diz que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6. Então, o que eu entendo, desse descanso de Deus? Vou trazer um exemplo aqui, irmãos. Por exemplo, nós trabalhamos, como eu disse, de segunda a sexta-feira, e no sábado, alguns trabalham no sábado, outros no domingo, mas enfim, sempre tem dias. A missionária Jaciara levantou a mão, indicando que trabalha sábado, domingo também, Jesus, meu Deus, que Deus possa estar abençoando, mas enfim. O corpo necessita de descanso. Então, para o lado físico, o corpo fica fatigado, fica cansado. Então, quando, irmãos, nós temos a oportunidade de descanso, o lado físico, ele vamos dizer, revigorado, sim ou não?
Porque, né, eu praticamente, irmão, já virei concreto, né, às vezes aparece em serviço, meta a mão, irmão. Viro massa, né? Uma vez eu me lembro que eu fui bater uma escada com o irmão, meu Deus do céu, só eu e ele, Jesus de Nazaré, eu não aguentava mais andar, irmão. Traçava assim, então, irmão, varão, meu Deus do céu, traçava, descia, né? Me ajudava, carregava os baldes, eu lá, já não aguentava mais. Eu acabei um dia o trabalho, a mulher, ela, meu filho, o que houve contigo? Eu falei, meu, não estou acostumado com isso, eu não estou acostumado. Ela, calma aí, meu filho, eu vou te dar remédio. Aí eu fui lá, pegou um Doflex e me deu. Então, irmãos, o corpo ele sente. Eu até vou, irmão, eu encaro, mas eu sei que eu vou me sentir depois. Mas enfim, tem que trabalhar. Apareceu, eu vou. Tá ruim de um lado, eu vou para o outro. Eu não posso ficar duro. Então, enfim, vamos lá. Fugir um pouco da palavra, mas está dentro do contexto. O corpo precisa de descanso, porque tem que existir esse dia de descanso. Mas vamos lá, vamos supor, trabalhamos a semana toda, né? Estamos no final de semana descansando o nosso físico. Mas imagina, eu ter em minha mente, em minha memória, trabalhei a semana toda. Aí quando a gente olha para a fatura guardada, não está paga. E aí, irmãos, olha como é que inverte as coisas. A gente trabalhou, se matou de trabalhar, mas o nosso serviço não rendeu, não deu para pagar as nossas contas. O repouso físico já não vai ser mais 100%. Eu já passei por situações, irmãos, que trabalhei a semana toda e quando olhava para cima da geladeira, a conta estava lá para ser paga. Eu já trabalhei a semana toda, no final de semana, repousava fisicamente, mas quando eu olhava para a fatura do cartão, não estava paga. Então, irmãos, o corpo, ele descansava fisicamente, mas e a mente? Então não é um descanso. Porque quantas vezes, mesmo fatigado, por falta de ter um dinheiro para arcar com as responsabilidades, a gente acorda de madrugada por preocupação. Então, esse descanso não vai ser um descanso, porque as preocupações nos levarão a não dormir, a ficar desesperado, dor de cabeça, pressão, a mulher falando, as crianças querendo Danone. Vamos dizer uma coisa, isso é o repouso? Porque quando uma pessoa está nessa situação, ela vai abraçar tudo. Se aparecer o serviço no domingo, ela vai querer ir, porque a situação está difícil. Então o seu corpo, por mais que tenha oportunidade de entrar no repouso, a sua mente, ela não repousará, por causa das dívidas e dos problemas que tem que ser solucionado. Então, irmãos, trazendo esse exemplo, né, nós vamos já para o outro lado. Por exemplo, qual é o verdadeiro repouso? Quando nós trabalhamos a semana toda, o mês todo, e quando nós vemos a nossa dívida paga, os nossos cartões quitados, aí sim, irmão, vai vir um sono maravilhoso. Então não será só um descanso de corpo, mas mental,
espiritual. Será um repouso 100%. Então, quando eu entendo esse mistério, esta palavra, eu entendo uma coisa, que Deus, Ele trabalhou 6 dias. E no 6º dia, Ele concluindo a sua obra, Ele viu, está escrito, Ele viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aí, Deus descansou primeiro de consciência, porque Ele sabia que tudo que Ele tinha feito era muito bom. Ele estava em paz. Sim ou não? Porque Ele viu que tudo era bom. Ele viu que tudo que Ele fez era bom. Então eu entendo, irmãos, que um descanso, além do físico, é um descanso mental. É quando nós fazemos algo e as coisas fluem, as coisas dão certo. As coisas, irmãos, louvado seja Deus, elas acontecem. Então, quando, louvado seja Deus, o Senhor olhou para as coisas que fez, Ele teve descanso, Ele sossegou. Louvado seja Deus, Ele teve paz, porque tudo que Ele fez era bom. Aleluia, Deus. Oh, glória. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, louvado seja Deus. Lá em Hebreus, o autor, ele fala desse descanso. Vou dar um exemplo, irmãos. Outro. Porque eu, sinceramente, eu pensei em tantas coisas. Eu iria até escrever no caderno, acabei que eu não escrevi. Eu falei, vou levar a caneta lá no púlpito, mas eu não consigo, vou escrever um livro ali. E quando eu começo a escrever, meu Deus do céu, misericórdia. Aí no final de tudo, eu não entendo nem a minha letra. Ainda complica, irmão. Eu fui fazer uma declaração para minha esposa na quinta-feira, lá no encontro de casais. Eu me embolei todo. Eu não estava entendendo a minha letra. Eu falei, eu mesmo sabotei a minha poesia. Eu me compliquei. Mas enfim. Então, irmãos, é isso. Vamos lá. Então, irmãos, trabalho, né? Trabalho na presença de Deus. Eu estava até meditando sobre a palavra avodá, né? Uma palavra hebraica. Eu não ia falar isso, irmão, mas está na direção do Espírito Santo. O que significa avodá? Né? Avodá, ela significa trabalho, serviço e adoração. Então, para os hebreus, vamos trazer assim para os judeus hoje em dia, eles não fazem divisão, por exemplo, do lado espiritual e do lado trabalho, né? Então, muitas das vezes, eu até falei isso para os jovens, estou me lembrando aqui agora, que muitas das vezes, por erro nosso, a gente sempre bateu o chicote nos judeus. Quinta e sexta eles trabalhavam, não queriam saber de Jesus, né? E no sábado ia para a sinagoga, né? De domingo, na verdade, eles, né? De domingo a sexta, e no sábado eles iam para a sinagoga. Então a gente sempre teve esse entendimento, né? De baixar e chibatada nos judeus. Mas para eles, irmãos, dentro da visão judaica, né? Essa palavra avodá, louvado seja Deus, como está inclusa serviço, até o trabalho, né, que é secular, eles levam por um lado espiritual. Louvado seja Deus, porque avodá é trabalho, serviço e adoração. Então o entendimento de um judeu, quando eles estão trabalhando, eles estão servindo. Por quê, irmãos? Vamos supor,
uma merendeira, né, de escola, ela está sendo paga pelo seu trabalho, vou trazer esse exemplo, mas ela está servindo, sim ou não? Sim. Ela está dando comida para as crianças, está aí trabalhando, ela está exercendo um trabalho secular, mas ela está servindo ao próximo. Glória a Deus. Por exemplo, aquele que colhe, né, ali verduras em plantações. Você acha, irmãos, para a gente é muito fácil. Por exemplo, eu quero uma cenoura, eu quero um tomate. A maior dificuldade hoje é o valor que aumentou. Mas enfim, irmãos, se nós queremos alimentos, nós sabemos onde encontrar. Mas se nós vermos a dificuldade, o processo até chegar no mercado foi muito grande. Então pessoas tiveram que colher, pessoas tiveram que plantar, pessoas tiveram que regar. Aleluia. Trabalharam para nos servir. Então, irmãos, dentro deste conceito, desta palavra avodar, louvado seja Deus, mesmo para os judeus, eles exercendo o seu trabalho diário, tudo que eles fazem é como uma adoração para Deus. E eu entendo que é assim, irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo, ele exortou a igreja de Efésios, dizendo: para servir, honrai aos vossos senhores segundo a, e serviu como ao Senhor. Serviu como ao. Então nós vemos que esse entendimento perdurava, não é de hoje. Eu vejo que é real, irmãos, dentro desse mesmo conceito. E o apóstolo Paulo, quando ele traz essas instruções, ele traz para quem? Para o trabalhador crente que serve a um Senhor carnal. Glória a Deus, aleluia. E ele diz: tudo que vocês têm que fazer, fazei ao vosso Senhor, não apenas em sua frente, mas principalmente quando eles estiverem longe. Porque não é a Ele que você serve, mas serve ao Senhor. Então, aqueles que trabalhavam em seus trabalhos seculares estavam adorando ao Senhor, não? É uma adoração, sim ou não? Quando você é fiel, Aleluia, no teu trabalho. Então, irmãos, eu tive esse entendimento há pouco tempo. Então eu entendo que quando nós fazemos algo, mesmo no nosso trabalho secular, eu tenho que ser honesto. Eu tenho que fazer tudo, porque é ao Senhor que servimos. É ao Senhor que nós servimos, irmãos. Louvado seja Deus. Agora imagine uma pessoa servindo ao seu Senhor segundo a carne. Aí chega, faz o que quer, rouba a hora, né? Ou não, o patrão chegou, gente. Vamos lá, trabalhar. O patrão saiu, é festa aí. Imagina, imagina. Então, irmãos, o Senhor estará feliz com essa atitude nossa? Não estará, irmão. Então você vai estar quebrando a tua adoração. Porque se você servir fielmente e honestamente, o Senhor estará te recebendo. Estará recebendo o teu trabalho como adoração. Porque você está sendo fiel. Porque é ao Senhor que você serve. Quem está entendendo a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando fazemos todas essas coisas, há uma consciência tranquila, sim ou não? Sim.
Então, irmãos, além do dia de descanso físico, automaticamente eu estarei descansando mentalmente. Por quê? Eu exerci a minha função, fui fiel ao meu padrão e eu estou bem com Deus. Tudo isso foi uma adoração diante de Deus. Eu não tenho pesar sobre mim, então eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e deitarei, dormirei tranquilo, porque o Senhor me fará repousar em segurança. Louvado seja Deus, irmãos. As horas não esperam. Eu ia falar, irmãos, de alguns capítulos sobre Davi também, né, do voto que ele fez com Jonathan, né, irmãos? E ali ele foi satisfatório, né? Mas enfim, eu vou pular ali. Se caso a hora me permitir, eu volto para lá depois. Eu vou para lá, na verdade. Vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Capítulo 15, versículo 8. Obrigado, reverendo. Lucas 15. Porque, irmãos, Deus me deu esse mistério aqui, irmão. Eu até pensando comigo, eu falei, essa é a cereja do bolo. Foi hoje aqui na escola bíblica dominical. Eu falei, completou. Eu, sinceramente, irmão, eu estou meditando uma palavra para Deus, pensando, está vindo, está difícil, mas eu fico tranquilo, eu confio em Deus. Senhor, o Senhor vai concluir. O Senhor vai concluir. Eu sei que na hora acontece, nem que seja na hora, mas eu creio que acontece. Glória a Deus. Foi através da pergunta daquela jovem sobre conciliar, né, o mundo secular com as coisas espirituais, né? A jovem que nos visitou, acho que foi a diaconisa Lília que trouxe ela, né? Então, vamos ler. Porque eu vejo nessa mulher, aí Deus me levou para esse capítulo aí, esses versículos, né? E eu vi, irmãos, que esta mulher, ela teve todo o trabalho de procurar a dracma perdida, e o seu final foi de satisfação. Sim ou não? Porque ela encontrou a dracma que estava perdida. Vamos lá, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com até achar. E achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Vamos lá, é isso mesmo. Eu me lembrei de algo aqui que eu preciso voltar. Por exemplo, eu falei de trabalho secular, né? Mas existem trabalhos na casa de Deus, sim ou não? Né? Então, irmãos, eu sinceramente eu não desprezo. Talvez alguém fale, poxa, eu sou diácono, eu tenho que varrer, seja humilhante. Não tenha isso por humilhação, né? Tipo assim, poxa, eu tenho que varrer os irmãos aqui sentados, isso aqui, poxa, é chato e tal, poxa, eu com uma vassoura na mão. Não tenha isso por humilhação, porque isto é trabalho. Aleluia. Então, irmãos, se você limpa um banheiro, né? Se você varre à frente da igreja, se você passa um paninho nos bancos, se você prepara um ambiente para o culto, saiba de uma coisa: você está prestando uma adoração. Porque o teu trabalho é para servir aqueles que virão à igreja para cantar louvores. Louvado seja Deus, o teu trabalho servirá, irmãos. Louvado seja Deus, o ministério trazer água para os ministros beber. Louvado seja Deus, não é um simples gesto, é um trabalho. Você foi separado para trabalhar.
mas para Deus é uma adoração que você está prestando a Ele. Está na porta, eu estou na porta, não estou dentro do templo, mas você foi escalado para servir nesse dia, estando no portão. O teu serviço tem que ser uma adoração diante de Deus. Então, irmãos, às vezes, né, dentro desse serviço, não pode surgir murmuração, porque quando surgir murmuração, a tua adoração não vai ser completa. Deus vai receber. Imagina, fazer aqui, vou levar um jarro de água murmurando, eu não queria. Que serviço é esse para Deus? Isso é adoração? Não é, irmão. Deus não vai receber. Então, dentro deste trabalho para a igreja, para servir os irmãos, tem que haver um trabalho mental. Eu estou aqui para adorar a Deus com o meu trabalho. Aleluia. Então é por aí, irmãos. Até um trabalho é adoração a Deus. Eu não tinha esse entendimento. Eu achava, poxa, ficar lá fora, estou perdendo o culto, né? Aqui dentro está melhor. Eu mesmo pensava dessa forma. Mas se eu estou escalado para aquele dia fazer esse serviço, eu vou fazer com prazer. Entenda isso. Se você for escalado para isso, irmão, faça com prazer. Ponha na tua cabeça, você está adorando a Deus com o teu serviço. Glória a Deus. Ah, mas no dia lá vai ter um evangelismo. Eu preciso estar. Se você vir, você vai estar adorando a Deus com o teu serviço. Glória a Deus. É por aí, irmãos. É por aí. Louvado seja Deus. Então, dentro, né, desses versículos que acabamos de ler, a respeito desta mulher, sabemos que é uma parábola que Jesus ele trouxe, né, falando sobre esta mulher que ganhou, né, tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Então nós vemos, irmãos, que qual era o mistério das dracmas, né? Sabemos que hoje em dia, dentro do casamento, qual é, irmãos? Na verdade, eu posso trazer como símbolo, né, de um casamento. Como nós sabemos que uma pessoa é casada? Por exemplo, eu estou aqui na frente, levanto a minha mão, vocês veem a aliança no meu dedo, né? Vê a aliança no meu dedo. Então, dentro desse conceito desta parábola, né, nos dias de Jesus, nós sabemos que quando uma mulher era comprometida com um varão, o varão ele vinha, irmãos, com dote, louvado seja Deus, e dava ali, irmãos, louvado seja Deus, para aquela mulher, para os pais. E nós sabemos, diz a história, eu pesquisei, eu vi, que ali, irmãos, era como se fosse uma argola, não, que bota no pescoço, colar, era como um colar, e nesse colar tinham 10 moedas, dracmas. Então, a mulher era responsável por guardar este colar, porque ela guardando este colar representava zelo, porque o noivo um dia voltaria para tomá-la como esposa, e este colar era colocado sobre a cabeça da esposa no dia do matrimônio. Agora imagina esta situação. Essa mulher, ela ganhou este colar, estas 10 dracmas, e perdeu uma delas. Imagina, imagina se o noivo vem, faltando uma dracma,
ia ser complicado para ela, sim ou não? Iria mostrar uma diligência dela, sim ou não? Diligência, está correto? Uma negligência, né? Uma negligência, sim ou não, irmãos? Iria mostrar. Bom, ela relaxada, perdeu, correria o risco até do noivo não querer nada com ela. Por quê? Ela não soube guardar aquilo que o noivo tinha dado, para guardar com zelo. Então, quando ela perde esta aliança, vamos trazer assim, né, que era nos dias, né, antigos, quando ela perde, ela se preocupa e ela se desespera. Então, né, como diz aqui, ó, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, o desespero tomou ela. Eu perdi a dracma, o noivo está por vir. E agora? Eu vou ter que achar essa dracma. Então ela pega a vassourinha dela e sai varrendo. E engraçado, irmãos, que a dracma foi perdida dentro de... Então eu entendo uma coisa, me lembrei aqui agora, que quando, irmãos, acontece tudo isso, foi dentro de casa. Então aí, Deus, Ele me fez, irmãos, entrar no mistério que a irmã falou, que ela falou, poxa, o que acontece, como equilibrar isso? Ela falou até uma palavra que eu me esqueci agora, palavra meio de teólogo, ponderada, né? Ponderada, é isso? Moderada. Moderada é a situação. Ela falou, poxa, o que acontece? A gente, né, está em casa e se afunda lá na televisão, com os filmes, né? A gente faz tantas outras coisas e acaba esquecendo da vida de oração, da vida de compromisso com Deus. Sim ou não, irmãos? Então, por exemplo, dentro de casa acontece isso. Então, quando falamos de casa, falamos de vida familiar, de vida voltada para as coisas desta terra. Por quê? Dentro de casa tem que ter pessoas que trabalham fora e se arrolam com a vida secular. Dentro de casa, tem cuidado com a família. Dentro de casa, irmão, tem muitos princípios. Então, trazendo, né, para a nossa vida individual, nós estamos como dentro de uma casa, porque nós mesmos sendo cristãos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos arrolar com as coisas seculares. Então, essa é uma casa qual habitamos espiritualmente. Deveres de casa. Mas, ó, irmãos, que além do dever físico e material, dos compromissos seculares, existe um que veio, e este é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Ele depositou em nossa mão dracmas. Louvado seja Deus. E nós devemos nos preocupar com as dracmas, com as coisas espirituais que Ele depositou em nossa vida. Aí eu meditei, eu falei, nossa, quantos de nós, irmãos, antes de se converter, se pensasse no teu calo, vou bater, vou fazer acontecer, não pisa no meu pé não, dava uma de brabo, sim ou não? Cantava de galo, sim ou não? Mas quando o noivo vem, Jesus Cristo, querendo ter um compromisso com cada um de nós, as coisas começam a mudar. Aquele que tinha raiva, odiava, né? Não podia ver um rabo de saia. Aqueles que com facilidade se arrolavam com as coisas deste mundo. Quando Jesus vem, louvado seja Deus, aí Ele dá o amor.
Então antigamente pisava, tomava. Se bateu uma face, dá a outra face, eu vou dar-lhe uma mãozada. Mas quando Jesus entra é diferente, porque Ele nos deu como dracma o amor. Aí quando o irmão perturba, como aquele, vem para te irritar, você o ama, você oferece-lhe o perdão. Então isso é uma dracma espiritual, é ou não é? Então quantas das vezes, irmãos, dentro dessa nossa vida secular, o amor é perdido? Sim ou não? Até por Deus. Antigamente não orava, jejuava, lia a Bíblia, se consagrava, ia para os montes, aí começa a esfriar. Aí perde o amor. Se não faz é porque não quer mais. Porque até para namorar, irmão, se está interessado em uma pessoa, vai fazer de tudo. Vai enviar cartinha, vai dizer eu te amo, vai ligar. E quando esfria o amor? Eu quero distância, eu quero muito assunto. Então isso eu trago como dracma para com o Senhor. Não, não é Bíblia não, vou ver um filme que é melhor. Pô, orar? Não vou orar, eu vou passear. É melhor. Então as coisas começam a ser invertidas. Por quê? Perdeu o amor. Eu estou trazendo a respeito do amor, mas pode ser outras coisas além do amor. Está entendendo? Estou trazendo para o nosso entendimento o amor. Então, irmãos, quando há essa perca, nós temos que nos despertar. Para quê? Pegar uma vassoura. Nós devemos nos preocupar, irmão. Porque como eu falei de descanso, de repouso, se nós, por mais que fisicamente estejamos descansados, espiritualmente jamais estaremos em repouso, porque perdemos a dracma do amor. Nós não nos preocupamos mais com a unção de Deus. Nós já não se preocupamos mais com o relacionamento com o Senhor Jesus. Nós não nos preocupamos mais com a leitura da palavra. Perdeu-se a dracma do amor. Essa mulher, quando perdeu essa dracma, ela sabia que o noivo poderia vir e ela está sem esta dracma. Então a nossa preocupação tem que ser semelhante, porque Jesus, que é o nosso noivo, voltará para arrebatar a sua igreja. E se eu for encontrado em falta, como que faltando o amor, eu irei estar diante do altar com Cristo Jesus? Como serei eu arrebatado se eu perder e me conformar com a perda desta dracma? Porque, irmãos, cai para nós, todos nós individualmente sabemos até onde chegamos na intimidade com Deus. Nós sabemos, irmãos, louvado seja Deus, onde estamos em falta. E se não houver uma preocupação de varrer a casa, de tirar os entulhos, as sujeiras, para achar novamente a dracma perdida, o noivo vai voltar. Aleluia. E será danoso para cada um de nós. Não ouviremos o Senhor dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ela teve uma atitude, pegou a vassoura, desesperada, creio, acredito eu, tenho eu que achar esta dracma perdida. E diz, varreu a casa, acendeu a candeia. Irmãos,
Não é eu que estou acendendo esta candeia. A candeia é o que traz luz. E a luz que está sendo apresentada é a palavra de Deus. Aleluia. Eu não sei como está a tua vida nesta noite. Eu não sei qual a dracma que está perdida. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe luz. Que é a sua própria palavra, te dando oportunidades de encontrar a dracma perdida. Porque o Senhor, naquele grande dia, Ele quer te arrebatar. Ele quer te levar para a glória. Essa palavra serve para mim também. É o Espírito de Deus falando conosco esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa vida cristã, irmão, não tem que ser só material físico. Porque, irmão, sinceramente, cai para nós. Se nos preocuparmos apenas em louvar, em estar na igreja sentado no banco, não vai adiantar nada apenas isso. Não vai ser um descanso 100%. Mas primeiramente você tem que estar sentado no banco com descanso mental. Hoje eu honrei a Deus. Hoje eu cumpri a palavra do Senhor. Hoje eu me consagrei. Eu não quero pecar. Aqui, ó, é sentar no banco e saber que a tua consciência está tendo um verdadeiro repouso. Aleluia. Porque, irmãos, se for o contrário disso, sentar no banco cheio de pensamentos maus, de pecado, o corpo vai ficar agitado. Vai ser como botar a cabeça no travesseiro e não ter paz. Porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. E este repouso é dado por Deus. É repouso de mente, repouso de consciência. Porque tendo este repouso mental, é como diz a palavra, as demais coisas seguirão. O físico automaticamente é renovado, porque o renovo espiritual da alma aconteceu, da mente, do coração. Aí sim, irmãos, você pode dizer também: eu fiz todo o meu trabalho, e eu vi que tudo que eu fiz foi bom. Aí você vai ter paz. E descansou o Senhor no 7º dia. Interessante, irmãos, que a palavra descanso é Shabat. Então ali o autor aos Hebreus, quando ele fala de descanso em Josué, ora, se Josué houvesse dado um descanso, não teria falado isso muito depois de outro dia. Aí Davi, lá no Salmo 95, ele fala, né, de descanso. Ele toca neste assunto. Então ali o autor, ele lembra, se Josué houvesse dado repouso para os hebreus, não seria dito isto dias à frente. Então ele entendeu que este repouso não era, louvado seja Deus, o povo de Israel alcançar a terra prometida. Porque até então, quando o escritor aos Hebreus escreve, os hebreus já tinham possuído a terra de Canaã. Então não era isto que o autor aos Hebreus estava falando, de conquista de terra. Não era. Está entendendo, irmãos? Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vemos que este acontecimento do povo hebreu, né, de alcançar a terra prometida, não era, louvado seja Deus, a plenitude. Não era, irmãos,
o completar da obra de Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, muitos entraram até na própria terra de Canaã e logo se desviaram do propósito de Deus. Deus enviou o seu anjo para expelir, irmãos, até mesmo os amorreus, os jebuseus e outros mais de diante do seu povo. Mas quando até mesmo Moisés e Josué vêm morrendo logo após, louvado seja Deus, o povo transgrediu e abandonou o Deus Todo-Poderoso, servindo a outros deuses. Então, por mais que eles concluíssem o sábado, né? Vamos trazer assim, trabalhou de domingo a sexta, e o sábado era repouso. Eles eram rigorosos na guarda do sábado, mas eles não entenderam o propósito do Shabat, do descanso de Deus. Eles não entenderam. Louvado seja Deus, eles não compreenderam o propósito do Shabat. Porque, irmãos, diz que no sétimo dia Deus descansou, e chamou Deus o sétimo dia Shabat. É o único dia que tem nome, porque é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e no sétimo dia Deus chamou Shabat, descanso. Então é isso. Nós não temos que encontrar o sétimo dia. Nós não temos que encontrar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e nem o sétimo. Nós temos que encontrar o Shabat de Deus, que é repouso, é descanso, porque ainda resta um descanso para o povo de Deus. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor, bate palmas para Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.